Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Esta palavra, irmãos e irmãs, que encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, aparece ao longo desta oitava de Páscoa, quase como que um refrão. Em todas as noites nós vamos escutando Pedro dizendo esta verdade: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Aqui então Pedro mostra a ação dos homens, a ação de Deus e a missão que os apóstolos e que a igreja tem. A missão dos homens ou da humanidade tomada pelo pecado: matar o autor da vida, matar o Filho de Deus. É esta a consequência do pecado. São Paulo vai dizer que a morte é o salário do pecado. E aqui Jesus então é apresentado como aquele que foi morto em consequência do pecado para salvar a humanidade do pecado, para obter para a humanidade o perdão dos seus pecados. Vós matastes o autor da vida. Esta é a ação do homem, esta é a ação da humanidade tomada pelo pecado, levada pelo pecado. Depois da ação da humanidade, levada pelo pecado, Pedro então mostra a ação de Deus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque não era possível que nem o pecado e nem a morte tivessem a última palavra. A última palavra não é do pecado, a última palavra não é da morte, a última palavra é de Deus. Deus que é o Senhor da vida, que protege a vida, que cuida da vida, que restaura a vida e que aqui faz de Jesus o juiz dos vivos e dos mortos, o Senhor da vida, o ressuscitado, o vencedor. Eis, portanto, a ação de Deus. Deus que ressuscita Jesus, e ao ressuscitar Jesus, ele diz a toda a humanidade ter aceito o sacrifício e a obediência do Filho até a morte e morte de cruz. Deus o ressuscitou. Aquele, irmãos e irmãs, que no Calvário manteve-se em silêncio, aquele que viu todo o sofrimento do seu Filho, agora dá a resposta àqueles que o mataram, àqueles que o seguiam, a todo o povo que assistiu toda aquela trágica cena da prisão, do flagelamento, da crucifixão e de morte de Jesus Cristo. Deus agora manifesta a sua palavra. Deus agora manifesta o seu poder. Agora Deus fala, ressuscitando Jesus, tornando-o assim Senhor dos vivos e dos mortos, dando a ele, como diz São Paulo, um nome acima de todo outro nome, dando a ele o nome, segundo São Pedro, sem o qual não há salvação. Fora de Jesus, do nome de Jesus, não existe salvação. E assim, Pedro, depois de mostrar a ação da humanidade levada, tomada pelo pecado, a ação de Deus que tem a última palavra, que é a palavra da vida e da vitória sobre a morte e o pecado,
Pedro mostra qual é a missão dele, a missão dos apóstolos, a missão da igreja. E disso nós somos testemunhas. E como testemunhas, não podemos negar. E como testemunhas, não podemos calar. E como testemunhas, não podemos silenciar o que fez a humanidade, o que fez Deus e qual é a nossa missão. Anunciar Jesus Cristo, anunciar o Senhor, anunciar o ressuscitado, anunciar o crucificado. Eis a missão da igreja, eis a missão de cada um de nós, seus discípulos. E disso, nós somos testemunhas. Quem é testemunha, precisa então dar sempre o seu testemunho. Testemunho de fé, de quem crê e de quem acredita. De quem crê e acredita na última palavra, que é a palavra de Deus. De quem crê, acredita e sabe daquilo que a humanidade, tomada pelo pecado, é capaz de fazer, é capaz de realizar. E assim, irmãos e irmãs, nós, como povo de fé, como discípulos do Senhor, como igreja do Senhor, estamos aqui hoje e estaremos sempre para testemunhar a palavra final que foi a de Deus. A palavra da vitória, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, para também anunciar e testemunhar, como dizia, aquilo que a humanidade, tomada pelo pecado, é capaz de fazer. As maiores atrocidades, as maiores violências, não excluindo inclusive desta violência o próprio Filho de Deus, morto por inveja, morto por ódio, morto por egoísmo, daqueles e daquelas que não podiam fazer o que ele fazia, que não tinham autoridade para ensinar como ele tinha autoridade. Assim, irmãos e irmãs, vamos então guardar em nosso coração esta frase que, como dizia, aparece ao longo desta oitava de Páscoa, todos os dias, como que um refrão para a nossa meditação. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Que nós possamos sempre, irmãos e irmãs, darmos o nosso testemunho, testemunho de fé, de quem crê, de quem acredita e de quem espera sempre a palavra final, que é a palavra de Deus, que é a palavra de vitória, vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte. Que o Senhor também, em nossa vida, em nossa existência, em nossa caminhada, tenha a última palavra, a palavra de vitória. Permaneçamos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, aconteça o que acontecer, a exemplo de Jesus Cristo, que é sempre o nosso modelo. Lembremos do que ele disse na quinta-feira santa: dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, façam vocês também. Exemplo de obediência, exemplo de serviço, exemplo de amor. Sigamos, portanto, o exemplo de Jesus Cristo, de obediência, de amor e de serviço, ainda que isso custe, ainda que isso possa doer, ainda que isso seja exigente, como é exigente amar, obedecer e servir. Que o Senhor tenha sobre nossa vida a última palavra, a palavra de vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra de Pedro, que aparece para nós nesta semana como um verdadeiro refrão.
Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas.